Fala galera, chegamos então ao quarto episódio dessa segunda temporada de Envy, já chegamos também à metade dessa segunda temporada, e a trama, ela tá, obviamente, muito focada em posicionar Marie nessa questão de ser uma combatente muito forte na última temporada de The Boys para conseguir derrotar o Homelander. E ao mesmo tempo, a gente tá tendo sim algo muito importante sobre o Cypher ou sobre o Dr. Gold, né? E esse episódio ele começou também a preencher algumas lacunas de qual é a origem do Dr. Gold, qual é a origem do Cypher, quando tem a Kate e o Jordan entrando lá na casa dele, encontrando aquela pessoa lá na câmara. E aquela pessoa, para mim, claramente ele é um dos doutores que a gente vê no prólogo todo do projeto Odessa, no prólogo de começo da segunda temporada agora de Envy, e um dos doutores que teve também ali aquele fator do composto não funcionar, ter a questão do incêndio e tudo mais. E a partir disso, nosso querido Cypher, ou nosso querido Dr. Gold, ele começou assim a fazer toda essa pesquisa, teve essa parte completamente importante na questão do projeto Desse, e ele não deixou de acompanhar o projeto Desse em nenhum momento, porque a Marie é claramente parte do projeto Desse, porque ela é o projeto Desse. Ou seja, o Dr. Gold acompanhou a Marie, querendo ou não, em todos os momentos, mesmo ele não aparecendo na primeira temporada. Então ele sempre teve nas sombras, ele sempre teve ali acompanhando tudo que acontecia com ela e com a outra personagem que para mim vai acabar aparecendo ainda na segunda metade de segunda temporada, que é a irmã da Marie, que é a Annabeth. Ela vai acabar aparecendo porque ela também deve ter alguma coisa a ver com todo o experimento, que não envolve propriamente apenas a Marie, não envolve propriamente só o projeto desse, envolve a questão toda de duas pessoas, os pais da Marie e da Annabeth, que não conseguiam ter ali, né, um filho, a mãe não conseguia engravidar, e a partir do experimento com a Marie, eles conseguiram ter uma segunda filha ao natural. E essa parte também acaba toda sendo um experimento todo que faz parte assim, desse projeto desse. Ou seja, para mim tudo está realmente relacionado. E o Cypher, querendo ou não, a gente tem essa clareza toda do que o episódio brinca pra gente, né? Ah, ele não é humano por causa daquilo que a Marie tá percebendo, tudo mais, lá durante o treinamento. A Kate faz toda a questão de fazer essa investigação, a isca, toda a questão da Emma. Cara, a Emma dentro do vaso sanitário com o Cypher indo lá utilizar. É uma das coisas que são tão, né, The Boys quanto a Matagal. Cara, a Matagal também é outro personagem, assim, quando eu acho que eles não têm mais o que inventar, e eles inventam, assim, e eu ri muito da Matagal usando também né, o seu poder ali pra impulsionar a Emma pra chegar onde ela tinha que chegar. Fechado essa gaveta, cara. O momento onde a gente tem essa clareza de qual é o poder do Cypher também, eu já vi gente já comentando sobre, cara, ele é tão poderoso quanto o Homelander, ou ele é mais poderoso que o Homelander. E acho que essa questão toda de se achar quem pode ser o tão poderoso quanto, quem pode ser o mais poderoso quanto, é uma barbada de cair nessa tipo de argumentação, uma barbada. E ao mesmo tempo eu acho que é uma argumentação bastante perigosa, porque a série, ela tá preparando sim elementos para toda essa questão de batalha final. Tudo que tá acontecendo agora na segunda temporada de Envy, obviamente que ele vai ter uma grande importância para o final de The Boys. É óbvio, a gente tá falando de um mesmo universo, a gente tá falando de uma temporada entre, né, as temporadas finais de The Boys. E uma continuação da história, que talvez seja o fator principal de tudo isso, dessa ligação. É, sim, algo que é extremamente importante para o final de The Boys. Só que todos esses elementos que a gente está vendo serem apresentados em The Boys, eles vão ter sim importância óbvia para o final, né? Aqui em DV vão ter obviamente importância óbvia para o final de The Boys, só que essa questão do ser mais poder são elementos, cara, porque o Cypher, eu continuo com a questão dele não ser um personagem que está do lado dos Supes, ou seja, não é um personagem que está do lado de tudo o que o Homelander representa e de tudo que está acontecendo nesse momento com a divisão do país, com a questão toda, né, apresentada já no final da quarta temporada lá de The Boys. Para mim, ele ainda tem uma grande questão que ainda continua em aberto, porque o tal segredo que a Kate fala, né, pro Cypher, tentando colocar para que ele se entregasse, que ele não é humano,
existe sim um segredo do Cypher, existe sim um segredo do Dr. Gold, que pode ser de conseguir recuperar o que aconteceu com o pai dele, pode ter algum tipo de efeito nessa questão toda do pai ainda estar, querendo ou não, de uma maneira lá preservado, e dele querer fazer com que o seu pai consiga se recuperar, né, de tudo o que aconteceu. Pode. Mas tem um motivo ainda maior do Cypher. E esse motivo, para mim, ainda maior, bate muito nessa questão do quê? De não ter uma concordância clara com tudo que está acontecendo. Então, toda a sua preparação ali com a Marie para achar o seu grande potencial, eu acredito que o potencial da Marie, daqui a pouco, ele pode, né, ser um fator que vai ter uma soberania com o poder do Cypher, por exemplo. Né? O Cypher, ele demonstra para Marie, quando toma o domínio da Jordan, demonstra para Marie também aquela parte crucial onde ela precisa controlar o seu poder para que no momento que tivesse acontecendo ali a levitação, para que não, né, explodisse literalmente a Jordan, como a gente vê acontecer com o Elon Musk, né, naquele momento lá do treinamento. E talvez seja também, né, mais uma parte muito importante para toda essa questão de vamos preparar mais elementos para ter, né, ali como conseguir lutar contra o Homelander na parte final. Então, essa estratégia toda que o Cypher está fazendo não pode ser apenas, tá, uma questão que é tão clara sobre ele ser esse grande vilão, sobre ele estar arquitetando tudo que está acontecendo. Não, eu acho que The Boys ele tá guardando realmente esse segredo, que é essa reviravolta toda dele estar fazendo tudo isso com uma outra intenção, que pode ser essa que eu tô autorizando e pode ser alguma outra coisa, que nesse momento eu não consigo enxergar qual seria essa outra coisa que poderia ser o seu, né, a sua real motivação de estar fazendo tudo que ele tá fazendo ali. E a questão dos outros personagens, a gente tá vendo, né, ainda desenvolvimentos de grupo. A gente tem todo o grupo agora que a Emma, né, ela pega mesmo e proclama ali, eu tenho meu próprio grupo, tem a Harper, tem a Matagal, tem o irmão, já fica claramente aquela questão toda da aproximação amorosa ali para substituir a questão do Sam em relação à Emma. E a gente tem também algo que novamente começa a se aproximar, que é a Kate e o Jordan, que era algo também fundamental para essa história, porque a Kate, ela não é a personagem que se apresenta no final lá de The Boys. E ela não ter os poderes, e ela tá recuperando esses poderes, mesmo que esteja recuperando, né, de uma maneira que não é o funcional como ela estava acostumada antes, ela começa a recuperar sim. E ela começa a ter também algo que é muito importante, que é um posicionamento. Tudo que acontece nessa fachada das redes sociais, né, que tem colocado em DMV, que tem The Boys, tudo, né, a questão da avó por completo, tudo mais. Cara, são questões que a gente já conhece de cor salteado de muitos anos por causa de todas as temporadas de The Boys. A gente sabe como é que funciona isso, a gente sabe como é que a Espoleta lá tá fazendo todo o jornal novamente, toda a questão, né, de achar uma narrativa que convenha pra avó poder contar as coisas todas. A gente já sabe como é que tudo isso funciona, a gente sabe o que, que eles também têm que se colocar ali para fazer. Tanto que o prólogo do episódio coloca lá, né, pra nova assistente toda que tem, né, em Godolki, novamente o que aconteceu no episódio passado, quando apresenta o discurso ali pro Jordan sobre, não, tu vai falar isso aqui, não que tu acha que tu não, tu vai falar isso aqui que já está aprovado. A gente tem novamente a questão da apresentação da luta e a apresentação do marketing ali, que são coisas já batidas, mas são coisas, cara, que funcionam porque elas são, acho que divertidas para sempre ter uma lembrança que isso sempre está acontecendo. Para que a trama também ela não se distancie de pontos que marcam muito o que é que está acontecendo em todo o universo. Então são pontos importantes. Ao mesmo tempo, por a gente já estar numa metade de temporada, eu acho que a trama ela ainda vai ter uma aceleração. Tá? Além de vai ter, né, de eu achar que vai ter, tem uma parte minha já clara que acredita que precisa ter sim uma aceleração nessa trama toda. Que essa questão toda que a gente vê, né, do treinamento do Cypher junto com a Maria, projeto Odessa, que é essa história toda por completo que está guiando a segunda temporada, ela precisa ter um avanço muito grande. E que tipo de resposta que vai acontecer também do outro lado, que é a questão toda da avó, que é a questão toda também do que está sob o olhar do nosso querido Homelander sobre tudo que está acontecendo dentro de Godot. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre esse
4º episódio de Envie, lembrando que teremos vídeos especiais sendo sim durante a semana e que na próxima quarta-feira estarei aqui novamente para poder conversar junto com todos vocês sobre o episódio 5. E assim que sair o trailer, vai ter vídeo também aqui pra gente poder conversar sobre o trailer. Galera, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.